Podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e estou com Camila Pepe e Jonas Sertório para falar sobre implantes que usam Machine Learning para que amputados tenham controle sobre mãos protéticas. Os pesquisadores conseguiram amplificar os sinais nervosos a ponto de serem traduzidos em movimentos. E antes de começar, eu queria lembrar que esse podcast é um oferecimento da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein. Há pelo menos uma década, os pesquisadores têm trabalhado para tornar as próteses controladas pela mente uma realidade. Uma mão artificial que pudesse ser controlada com a mente poderia, teoricamente, restaurar a capacidade dos amputados, todos os tipos de tarefas diárias e melhorar drasticamente seu padrão de vida. Mas, até agora, os cientistas enfrentaram uma grande barreira. Não foram capazes de acessar sinais nervosos fortes ou estáveis o suficiente para enviar ao membro biônico. Embora seja possível obter esse tipo de sinal usando uma interface cérebro-máquina, ela precisa ser implantada através de um procedimento invasivo e caro. Além disso, os sinais nervosos transportados pelos nervos periféricos, que se espalham a partir do cérebro e da medula espinhal, são pequenos demais. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. Camila, em um episódio anterior, falamos dessa questão da possibilidade de usar uma interface cérebro-computador ou cérebro-máquina, fazendo essa conexão entre a atividade elétrica do cérebro e um dispositivo externo, como o caso do Dennis DeGray, que ficou tetraplégico após um acidente doméstico. Mas hoje, para além do uso da interface, quais os ganhos com o uso do machine learning? Então, Laura, um novo transplante contorna esse problema usando machine learning para amplificar esses sinais. Um estudo publicado em 2020 afirma que por quase um ano esse método funcionou para 4 amputados. Eles ganharam um controle preciso de suas mãos protéticas, permitindo que pegassem blocos em miniatura, agarrassem itens como latas de refrigerante e jogassem pedra, papel e tesoura. É a primeira vez que os pesquisadores registram sinais em 1000 volts de um nervo, uma medida muito mais forte do que qualquer estudo anterior. A força desse sinal permitiu aos pesquisadores treinar algoritmos para traduzi-los em movimentos. Paul Sederna, professor de biomecânica na Universidade de Michigan e também um dos líderes do estudo, disse que o implante funcionou imediatamente desde a primeira vez em que foi acionado, não havendo lacuna entre o pensamento e o movimento. O procedimento para o implante requer que um dos nervos periféricos do amputado seja cortado e costurado ao músculo. Ao longo de 3 meses, o local cicatriza, desenvolvendo nervos e vasos sanguíneos. Depois disso, eletrodos são implantados nesses locais, permitindo que um sinal nervoso seja registrado e repassado para uma mão protética em tempo real. Os sinais são transformados em movimentos usando algoritmos de machine learning, os mesmos tipos que são usados para as interfaces cérebro-máquina. Amputados usando mãos protéticas conseguiram controlar cada dedo individualmente e girar seus polegares, não importando o quão recentemente houvessem perdido seus membros. Uma outra pesquisadora que trabalhou como co-líder nesse estudo junto com Paul Sederna disse que os sinais nervosos dos amputados foram gravados por alguns minutos para calibrar os algoritmos aos seus sinais individuais. Mas depois disso, cada implante funcionou imediatamente, sem a necessidade de recalibrar durante os 300 dias de teste. É apenas um estudo de prova de conceito, mas requer mais testes para validar os resultados. Na época, os pesquisadores estavam recrutando amputados para um ensaio clínico financiado pela DARPA e pelo National Institutes of Health dos Estados Unidos. Jonas, a Camila falou de 4 casos em amputados do estudo recentemente publicado na Science. Mas queria saber se existe alguma perspectiva do uso desse implante na prática clínica.
Então, Laura, em comentário feito ao MIT Technology Review Brasil, o pesquisador na área de conectividade cerebral do Centro de Pesquisa em Imagem e Big Data do Hospital Israelita Albert Einstein, Birajara Soares Machado, avaliou que é preciso haver ponderações sobre a necessidade de parametrização do modelo de machine learning para cada paciente e que talvez não haja ainda em um entendimento correto ou um aprendizado de inteligência artificial efeito sobre os padrões eletrofisiológicos que definem os movimentos. Um grande desafio para a área de inteligência artificial ser empregada em problemas de mundo real é a concepção de modelos de machine learning que funcionam para diferentes conjuntos de um mesmo tipo de dado. Neste contexto, um único modelo parametrizado para diferentes pacientes. Essa condição pode minimizar o risco de vieses e melhorar a acurácia da modelagem quando ela for empregada para fora do ambiente do laboratório e numa grande quantidade de pacientes. Ao mesmo tempo, o pesquisador enxerga com otimismo os avanços em pesquisas que podem trazer vantagens para diferentes tipos de tratamento. É importante ressaltar que o impacto que essa tecnologia tem para a área de reabilitação é enorme e abre a possibilidade de estudos que buscam uma maior compreensão de como sinais com origem no cérebro se relacionam com aqueles medidos no nervo, aumentando o escopo de aplicação e entendimento para outros problemas de saúde, como o acidente vascular cerebral e distonia, por exemplo. E hoje, nosso convidado para continuar essa conversa é o Birajara Soares Machado, que é pesquisador na área de conectividade cerebral do Centro de Pesquisa em Imagem e Big Data do Einstein. Muito prazer ter você aqui, Birajara. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Então, para começar, a gente comentou no artigo, sobre um artigo da Science que fala do uso das mãos protéticas em 4 pacientes amputados, que é até um estudo de prova de conceito. Então, a gente queria entender se tem novos estudos e novos resultados. Essa área de pesquisa com implantes cerebrais de interface, desde que os eletrodos foram ficando cada vez menores e foram aprimoradas as técnicas de cirurgia, então tem aí uns 15, 20 anos, tem esses estudos, mas ainda assim é importante ressaltar que esses estudos, eles têm muito um caráter mesmo como provas de conceito, né? Dada toda a limitação da cirurgia, do implante, do cuidado do paciente após a cirurgia, então estudos são mais mesmo de você entender a natureza desses sinais, os padrões associados a esses sinais, né? E essa relação e o acompanhamento desses pacientes. Então é comum muito assim em neurociência nessa área de implante, dando para acompanhar nas mais diferentes doenças, né? Ter esses estudos, né? Mão protética, caminhar, trazer movimento para aquelas pessoas que foram acometidas, né, por N fatores de doenças, a esses estudos, né? Então surgirem esses estudos, mas ainda é importante, assim, não é uma metodologia, uma técnica que é consolidada a ponto de chegar assim na população em geral, né? Ainda requer muitos estudos ainda, inclusive até e como que esses implantes, esses dispositivos ao longo do tempo, né, aumento de impedância, a captação do sinal, como que isso se comporta, né? Então tem todas essas questões ainda que estão bem abertas, assim, são questões tanto científicas quanto tecnológicas mesmo, na nossa capacidade tecnológica atual. Muito bom. Já que a gente está falando aqui sobre os novos estudos, recentemente, esse ano, acho que em fevereiro, foi publicado na Nature um estudo que falou sobre como o uso de implantes elétricos combinado com inteligência artificial ajudou 3 pacientes paraplégicos a conseguirem voltar a andar. E eu queria te perguntar se você acha que no curto prazo a gente pode ver essa tecnologia sendo testada em pacientes com lesões maiores, como por exemplo pacientes tetraplégicos. Eu vou até mencionar um fato, a gente lembra na Copa de 2014, tinha até o projeto Walk Again, que a ideia era fazer uma pessoa dar um pontapé inicial, né? Era um exemplo desse tipo de estudo, até de um pesquisador brasileiro, o professor Miguel Nicoleles. E isso foi revolucionário, assim, alavancou a área de neurociências aqui no Brasil. Então esses estudos tem bons exemplos, tem acho que é o T-Rex, que é um robô lá da Universidade do Texas, de movimento usando sinais eletrofisiológicos, mas ainda, o mesmo ponto que eu da pergunta anterior, das questões tecnológicas, de captação do sinal e também a interpretação do sinal, como você interpreta assim, os movimentos com relação ao modelo matemático que transpõe. Mais recentemente, assim, surgiram, né, os algoritmos de inteligência artificial. Então, até esses primeiros estudos de 20 anos, 15 anos atrás, eles não tinham esse foco em usar a inteligência artificial, eram modelos matemáticos mais clássicos, né? Então, aí, com todo o potencial da inteligência artificial,
para N coisas, análise de imagens médicas dentro da medicina, né? Análise de sinais, coisa tal, aplicada em vários fatores que está acontecendo agora, foi uma tendência natural também utilizar desta tecnologia para interpretar os sinais e nesse contexto, né, de interpretar padrões eletrofisiológicos no auxílio, né, do movimento. Porém, assim, também assim, tem um caráter muito científico ainda, né, de novo, porque ao mesmo tempo que é uma ferramenta poderosa, a inteligência artificial, ao mesmo tempo é uma ferramenta que é uma caixa preta, né? Tem um papel na ciência, mas também ela avançou muito por meio desses datatons, essas atividades na comunidade da data science e coisa e tal. Então, o rigor científico ainda carece assim de pesquisa em inteligência artificial, todo esse processo. E aí, então, ao mesmo tempo que ela interpreta bem, a gente não sabe direito como que ela está interpretando e tirando essas soluções. Então, tem todo um caminho científico ainda para essa ferramenta que interpreta os sinais, né, de forma matemática, ainda ser uma ferramenta consolidada que atinge a população como um todo, acometida com esses problemas de saúde. Então, mas é promissor. Eu acho que cada vez mais assim, essas tecnologias estão sendo utilizadas na sociedade, né, em diferentes setores. Eu acho que é promissor, né, mas a gente sempre vai encontrar esse tipo de estudo, com 2, 3, 4 pacientes, esse tipo de situação. Mas eu não vejo num curto prazo essas coisas chegarem assim, de forma mais consolidada. Mas eu entendo que é um caminho, todo o caminho da ciência ele é muito lento, né? A médio e longo prazo a gente vai ter estudos mais consistentes e um entendimento melhor, tanto da parte de neurociências, interpretação de sinais, mas também dessa interface com a inteligência artificial. Você trouxe um ponto que me marcou aqui e é importante a gente trazer novamente. A questão de que sempre que a gente fala de tecnologia, a gente está falando de que ela sempre agrega, né? Ela está trazendo melhores resultados, melhores oportunidades aqui para os pacientes e para o próprio campo clínico, para os médicos e etc. Mas a gente também precisa acabar falando de segurança também, né? Como que a gente consegue avaliar isso e ver o impacto para que a segurança também seja mantida para todos os lados. Exatamente. A comunidade assim, científica, ao mesmo tempo que a gente sabe que tem que começar a adotar, né, essas ferramentas, tem um potencial muito bom para agregar nessa parte de interpretar sinais, coisa e tal. Na comunidade médica, a gente imagina, olha, fazendo suporte diagnóstico em regiões onde você não tem médicos especialistas. Então, mas a gente lembra que tem toda uma legislação, por exemplo, no caso aqui no Brasil, a Anvisa, o uso ético dessas ferramentas. Então tem N fatores quando a gente fala em inteligência artificial, algoritmos são capazes de aprender a partir de estímulos e evoluem muito rápido essa forma de aprendizado. Tem todo um cuidado que a gente tem que recuperar, que é aquele rigor científico. Olha, o passo a passo, a boa pesquisa, as hipóteses bem definidas e o entendimento correto do que a inteligência está fazendo. Por mais que às vezes uma resposta é satisfatória, em alguns casos, coisa e tal, a gente tem que ter um domínio maior para realmente mensurar essa resposta e consolidar estatisticamente esse efeito numa população maior. Então acho que tem um espaço muito grande nas pesquisas com inteligência artificial. E aí, quando envolve pacientes, esse caminho ainda é mais longo. Agora, um ponto que eu queria te perguntar é que a gente discute muito aqui no podcast sobre medicina personalizada, medicina de precisão. E aí eu fiquei na dúvida se o uso desses implantes é sempre um tratamento personalizado, com o local, né, onde você vai colocar o implante, o tipo de implante, ou se a gente pensar no mesmo grupo de doenças ou no mesmo grupo de pacientes, a gente teria uma única tecnologia, né, que poderia ser aplicada para todo mundo. A medicina personalizada, ela trata muito assim de você acompanhar todo o histórico seu, os dados que você vai coletando ao longo do seu dia, né, pressão, uma série de fatores, e você vai coletando esses dados e vai fazendo uma análise muito particular daquele paciente. Por outro lado, quando a gente fala assim, em inteligência artificial, a gente tem um algoritmo que ele tem capacidade de aprender, e ele imita a nossa capacidade do cérebro, né, de aprender com erro. Então, especialmente a gente ensina um algoritmo a forma que ele tem que aprender e coloca um monte de estímulos, dizendo, olha, nesse caso você tem que fazer isso. Se você não fizer, a gente mensura essa diferença do que ele não fez e vai dando feedback com essa informação de erro, basicamente, já que ele não fez o que a gente queria. E a sequência desses feedbacks, o algoritmo vai se aprimorando a ponto dele aprender a reconhecer esses padrões, né? Então, num contexto mais geral, a gente olha assim, um conceito que foi pouco explorado. Eu imagino que a inteligência artificial
Ele foi um conceito muito evoluído com base até nas questões computacionais, né? Mas a área ela é muito mais ampla que a questão computacional. Ela envolve cientistas, psicólogos, psiquiatras, tudo que envolve a questão do o que é o conceito de aprendizado. Então, se a gente está falando de aprendizado, algoritmos têm capacidade de aprender, então a gente também tem que levar em conta aquelas questões. Olha, uma criança, ela aprendeu ou ela memorizou um conceito? Esse algoritmo, ele aprendeu, generalizou aquele fenômeno, ou ele está decorando aqueles dados específicos? Então, essas situações, imagina que a gente faz um algoritmo para uma determinada tarefa no hospital, ele funciona só para o hospital, a gente vai aplicar num outro lugar e ele não funciona. Então, pode ser que ele aprendeu alguma coisa com os dados daqui, mas o ideal nessas situações é que ele aprenda a regra daquele fenômeno, de tal forma que ele possa ser utilizado em outras situações, inclusive fora do hospital, em outros contextos, né? Então, quando a gente faz um algoritmo e ele funciona muito específico para uma situação, para aquela pessoa, e aí para uma outra pessoa que tem padrões eletrofisiológicos, disparos elétricos, tem atividade cerebral, você precisa recalibrar, pode ser que o algoritmo funcione especificamente para aquele contexto, mas aquela aprendizagem generalizada do conhecimento ainda não foi alcançado ainda. O algoritmo aprende, mas a gente tem que saber fazer ele aprender, ou qual estímulos que a gente quer fazer para ele aprender. Então, essa interface, por si só, da inteligência artificial já é difícil. Quando a gente fala de cérebro, também, então são dois desafios que a gente junta. Então tem que evoluir esses experimentos, que tipo de estímulo que dá e mensurar, de fato, o que ele está aprendendo e se essa aprendizagem ela é generalizada. Ao ponto de eu conseguir, vamos supor que tem um produto, eu consigo colocar ele no paciente A, B, C, mas sem ter aquela preocupação personalizada para cada paciente. É uma garantia maior que, de fato, ele aprendeu o fenômeno associado àquilo, e não coisas específicas, coisa e tal, que talvez não represente uma aprendizagem efetiva, de fato. Desafios sempre vão existir, né? Complementando esse artigo da Nature que eu comentei aqui, que reportou o caso desses 3 pacientes, que saiu, se eu não me engano, em fevereiro desse ano, eles comentaram que eles fizeram os implantes totalmente personalizados para cada um desses pacientes. Eles estavam atribuindo grande parte do sucesso de terem conseguido realmente fazer com que esses pacientes voltassem a andar e terem outros estímulos, exatamente ao fato de terem criado esses implantes especializados e personalizados para cada um desses pacientes. Então, eu acho que esse desafio ele vai continuar aí por um bom tempo. Sim, pode ser que no futuro, é normal na pesquisa você fazer esse tipo de experimento. Porque para você chegar numa regra geral, que, olha, isso aqui de fato é ciência, né? Quando a gente fala teoria da gravidade, ela funciona para todos. Quando a gente fala de uma certa teoria, ela funciona para todos. Não importa aonde que você está, aquelas regras são bem claras. Então, em algum momento, quando você tem poucos pacientes e você tem a ferramenta em mão, você faz o aprendizado e ela até dá um retorno, sim. E é muito trabalho, e tem todo o mérito em fazer isso. Mas a gente tem que lembrar que talvez se a gente faça um estudo, e esse tipo de estudo, fazer implante, colocar, é um estudo difícil, assim, você não vai assim, olha, eu quero fazer com uma população de 500 pacientes, não é um tipo, você vai demorar anos para fazer esse tipo de estudo. Então, pelo fato de você ter poucos pacientes, isso inviabiliza você ver um padrão geral que, com base em todo esse processo, no fundo, o padrão geral para todos esses casos daquela doença em interface com a inteligência artificial, existe sim um conhecimento generalizado. E aí sim, esse conhecimento generalizado é mais fácil você colocar em prática para outros pacientes depois, em outras regiões, em outros países, porque você tem um entendimento sobre a condição da atividade cerebral que aquela doença gera, né, com aquela condição gera. Agora, como você tem poucos pacientes, é totalmente compreensível, porque fazer uma cirurgia de implante, acompanhar o paciente, então não é um experimento simples. Então tem muito mérito, mas creio eu que o motivo de você fazer uma coisa personalizada se dá muito mais pela complexidade toda da cirurgia, do processo lá. Então aí a solução que você tem é fazer um algoritmo muito personalizado, porque até então seria difícil você ter amostras suficientes de pacientes para você chegar no entendimento mais de aprendizagem mais generalizada do algoritmo. Agora, lembrando que para isso chegar na sociedade começa a ficar inviável quando você tem que fazer uma coisa muito personalizada para cada paciente.
E eu imagino que essa medida, né, ela realmente seja muito difícil, porque o próprio artigo fala que até encontrar a medida da força, quando a gente fala da mão, às vezes o estímulo era fraco, né, ou então faz um estímulo que é muito forte. Então, se para encontrar uma medida, assim, digamos, entre toda a complexidade disso mais simples, imagina, né, nas particularidades de cada indivíduo. Realmente é um super desafio. Mas assim, é importante que está começando. Tudo que começa agora, daqui a 5, 10, 15 anos, a gente vai estar falando disso. E quando vê, já é uma realidade, já é mais acessível a esse tipo de dado. Às vezes a complexidade do dado fica mais fácil para você coletar, porque evolui a tecnologia. Então, quando a gente fala em implante, é uma coisa, na história assim, da ciência, é recente. Apesar de ter alguns temas, esses implantes que a gente coloca no cérebro, tudo é recente. Então pode ser que daqui a algum tempo tenha alguma revolução tecnológica que sempre acontece, e aí coletar esse dado é mais fácil, então você consegue fazer um número maior de pacientes. A própria inteligência artificial vai se tornando mais acessível, né, com todos esses recursos que tem nuvem, coisa e tal, com todas as situações. A inteligência artificial está virando uma ciência acadêmica, né, porque então ela é muito mais rápida que um projeto de mestrado, doutorado, que tem um tempo. Um doutorado você faz em 4, 5 anos. Em 4, 5 anos mudou completamente os algoritmos de inteligência artificial, assim. Então, mas aos poucos estão tentando encaixar ela na academia, ou a academia está se adaptando para poder também inserir nos seus trabalhos acadêmicos de inteligência artificial. Então, acho que é uma realidade. Legal que, eu acho, surgem iniciativas de uso de inteligência artificial com um contexto, com um propósito bem interessante e clínico. Eu acho que é o pontapé inicial para essas coisas começarem. Então, tem muito... Esse trabalho eu vejo muito... mérito pioneiro, porque esse é o pontapé inicial, é um dos pontapés iniciais de a gente começar a trazer essas ferramentas, que até então são muito questionadas no meio, na medicina. Gera uma certa desconfiança, um certo temor, coisa e tal. Então sempre é bem-vindo esse tipo de ação. Exatamente. Você trouxe aqui a questão da complexidade, até a complexidade relacionada à própria inteligência artificial. E eu lembro que no início desse episódio, o Jonas comentou sobre o uso desses dispositivos em outras áreas, como, por exemplo, AVC e distonia. E aí eu queria aproveitar você para perguntar se você sabe ou se você acha que a gente vai poder ver estudos desses dispositivos e do próprio uso da inteligência artificial em outras áreas, em outras doenças neurodegenerativas, até mais prevalentes do que essas que eu comentei. Sim, dois pontos. A realidade de implante em parkinsonianos, por exemplo, a gente chama de DBS, Deep Brain Stimulation, é uma realidade bem já assim consolidada na ciência. Inclusive aqui no Brasil, nós temos bons neurocirurgiões que fazem essas cirurgias. É uma realidade para parkinsonianos, tem uma fila grande e com uma taxa de sucesso muito grande em pessoas que já não respondem mais, são responsivos com relação aos medicamentos, e a DBS, essa cirurgia, depois, claro, avaliando o paciente, ela é uma realidade. Então o Brasil já tem uma longa história já com isso, contribuiu muito para a ciência nessa área de eletrofisiologia. AVC... existem iniciativas, né? Aqui mesmo no hospital a gente está começando um projeto também que envolve essa parte de interface com neurocirurgia em pacientes com AVC e acompanhar, e tem toda uma estrutura com inteligência artificial também que a gente está montando para fazer uma resposta rápida para monitorar esses movimentos. Então essa linha de pesquisa ela está alavancando em várias iniciativas pelo mundo. Fora desse contexto aí, também uma série de doenças que você consegue ter um bom aporte ali com o uso de imagens médicas, por exemplo, a questão da Zika frente a outras STORCH ou outras alterações cefálicas em crianças. A inteligência artificial ela tem se mostrado também interessante para caracterizar a Zika de outras situações, como citolomegalovírus, STORCH como todo, que você tem alterações encefálicas, né, tanto alterações no crânio, coisa e tal, que parece Zika, mas faz muita diferença você diferenciar a Zika desses outros cenários. A inteligência artificial ela já é uma realidade também para dar suporte para isso. A gente também teve ações nesse contexto já. Então, assim, tem muita coisa assim, que está acontecendo, que está sendo publicada, mas vai muito devagar. Às vezes vai numa velocidade muito lenta e tem esse choque. Quando que isso... de fato vai ser levantadas questões como
ética, a regulamentação na Anvisa, que é como se fosse um medicamento. Quando você tem um medicamento, você tem que aprovar todas as instâncias. A inteligência artificial, como uma ferramenta de suporte a diagnóstico ou de auxílio a outras ações, assim, a outras atividades como suporte motor, também tem toda uma questão de legislação que tem que ser discutida na sociedade. Não, com certeza. Eu acho que a gente discute muito, né, inovação aqui no podcast e a gente fala muito sobre isso, até em terapia gênica, né, nas vacinas, de RNA mensageiro. Né, tudo isso levou a uma necessidade de atualização dos processos regulatórios e também até de avaliação de tecnologias em saúde para poder suprir, né, as necessidades dessa inovação tecnológica. Então, acho que vem muita coisa por aí, como você falou, esse é só o começo. Birajara, muito obrigada pela sua participação no podcast, foi incrível essa conversa. Ótimo, então eu que agradeço e a gente fica aqui à disposição. Queria lembrar que esse artigo está na nossa coluna de Health Innovation por Einstein e também te convidar para ouvir nossos outros episódios no seu aplicativo de preferência. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. A maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil.